era perseguida pelos católicos, presbiterianos, batistas, metodistas, isso em Belém do Pará, no seu início, quando ela começou as suas atividades, o que foi que aconteceu? Os crentes começaram a sair do Pará, a sair de Belém e migrarem para outros estados. Por causa do quê? Da perseguição. Qual que é o título agora? O crescimento da Assembleia de Deus. Por exemplo, na igreja primitiva, o que foi acontecendo na igreja primitiva? A igreja começou a ser o quê? Perseguida após o surgimento. Os apóstolos e mais um grupo de aproximadamente 120 pessoas receberam o batismo no Espírito Santo. E ali Pedro vai explicar para as pessoas que estava acontecendo era um cumprimento da profecia de quem? De Joel. E eles começam a pregar o Evangelho e 3 mil almas, quase 3 mil almas aceitam a Jesus, depois quase 5 mil aceitam. Então você tem um total de quase 8 mil pessoas na igreja. A igreja começa a crescer em número de membros e, consequentemente, acontece o que na igreja primitiva? As perseguições. E aí o primeiro mártir foi quem? Não. O primeiro mártir da igreja primitiva. O primeiro A ser perseguido. Não, um dos primeiros a ser perseguido e o primeiro a morrer por amor a Cristo. Estevão. Estevão foi o que? Apedrejado. Depois veio quem? Tiago. Então começa-se uma perseguição contra a igreja de Jerusalém. Como resultado dessa perseguição, o que foi que aconteceu? Os crentes começaram a sair de Jerusalém. E aí eles levavam a mensagem do Evangelho aos gentios. Então as pessoas começaram a sair por causa da perseguição, e aí eles levavam a mensagem do Evangelho até os confins da terra. E dessa forma as pessoas passaram a conhecer Cristo, passaram a ouvir a mensagem do Evangelho e, consequentemente, a ter acesso à salvação. Mas isso só aconteceu por causa da perseguição. Se a igreja primitiva não fosse perseguida, o que ia acontecer com os crentes? Ia ser tudo apedrejado. Não, eles iam ficar ali tranquilos, acomodados. Ia chegar na proporção que está hoje. Não, ia ficar ali, porque é o seguinte, irmão, quando a gente está tranquilo, está numa situação confortável, a gente não se move. A gente não se move. Por exemplo, por que a gente sai para ir procurar emprego? A situação Porque você tem que pagar aluguel, você tem que pagar água, você tem que pagar luz, você tem que sustentar a sua casa, você tem que comer, você tem que beber, você tem que vestir. Então as necessidades da vida nos obrigam a sair em busca de um emprego. Mas se a gente recebesse, morasse de graça, comesse de graça, bebesse de graça, vestisse de graça, recebesse tudo, a gente ia se preocupar em querer trabalhar? Não. Por quê? Porque a gente recebe, entre aspas, tudo de graça. Então a gente só sai do estado de conformismo quando a necessidade ou a obrigação nos leva a fazer isso, porque senão a gente fica tranquilo. A igreja primitiva não foi diferente. Eles só saíram de Jerusalém por causa da perseguição. Isso trouxe um resultado positivo, porque os gentios ouviam a mensagem do Evangelho, porque eles levavam os crentes que saíram da perseguição. A Assembleia de Deus não foi diferente. A igreja começou a ser o quê? Perseguida. Então o que os crentes de Belém faziam? Saíam de Belém, iam para outros estados, onde não havia igreja Assembleia de Deus. Quando eles chegavam nesses estados, o que eles faziam? Eles implantavam uma igreja. Então foi assim que a Assembleia de Deus começou a crescer. Porque os crentes saíam de Belém por causa da perseguição e abriam igrejas nos estados onde eles chegavam. Você sai de Jerusalém? Belém. Saíam de Belém e aí iam para outros estados.
Então, por exemplo, ó, em Maceió, em 1914, Otto Nelson chegou em Maceió. Quando ele chegou em Maceió, em Alagoas, ele implantou a Igreja Assembleia de Deus em Alagoas. Então, a Assembleia de Deus em Alagoas foi fundada em 1914 por Otto Nelson. Aí em Recife, em 1916, chega quem? Adriano Nobre. Ele chega e vai o quê? Implantar a Igreja Assembleia de Deus em Recife. Depois de Adriano Nobre, foi a vez de Natal, 1918. 1950 aí, um outro. Não, a gente não precisa anotar não, que é muitas informações. Mas Adriano Nobre fundou a Igreja Assembleia de Deus em Natal, em 1918. Aí Gurna Vingre, em 1920, foi para o Rio de Janeiro. Lá ele fundou a Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Daniel Berg veio para São Paulo em 1927. E aqui ele vai começar a Assembleia de Deus em São Paulo. Depois, no Rio Grande do Sul, 1924, Gustavo Nordler. E Bruno Skolimowski fundou a Assembleia de Deus em Curitiba, no Paraná, em 1928. Então vejam, são todos missionários, irmãos, que vieram da onde? Vieram de Belém do Pará. Então eles saíam de Belém, iam para uma cidade, quando eles chegavam lá, eles começavam o culto e fundavam oficialmente a Assembleia de Deus naquele estado. Daniel Berg em São Paulo, que ano foi? 1927. Tá? Então foi assim que a Assembleia de Deus cresceu. Hoje, a Igreja Assembleia de Deus, ela está presente em todos os estados da federação. E eu não duvido que ela esteja presente em todos os municípios do país. Porque a Assembleia de Deus ela é igual Bradesco e Bar. Qual é a semelhança da Assembleia de Deus com Bradesco e Bar? Porque tem em todo lugar. Não tem um lugar que não tenha a agência do Bradesco. Você já reparou? E um bar. Tem algum lugar que não tenha Bradesco e Bar? Não tem. A mesma coisa a Assembleia de Deus. Eu não me conheço de um lugar onde não tem Assembleia de Deus. Pode ser num povoadozinho, bem pequenininho, mas você vai ver uma Assembleia de Deus lá. Você vê lá no Amazonas, que tem lugares que as pessoas constroem as casas em cima do rio, né? Palafitas. Palafitas que se chama? Então, eles constroem as casas em cima dos rios. E aí as pessoas andam por pontes, né? Que eles fazem pontes, e você vê lá, Igreja Assembleia de Deus. Como é que pode ter uma Assembleia? Tem uma Assembleia de Deus lá. Congregação cristã também. Também é. Hoje em dia cresceram, né? Mas a Assembleia de Deus, onde você for, você vai ver uma Assembleia de Deus. Não tem esse lugar, aqui não tem Assembleia de Deus. Tem uma lá. Pode ser lá no Amazonas, pode ser lá no sertão do Ceará, da Paraíba. Todo lugar você vai ver uma Assembleia de Deus.